Olá, meu amigo, tudo bem? Como é que está o seu outubro, o seu novembro, o seu janeiro? Não sei qual é o momento, né? Eu sei que você está aqui. Se você está ao vivo, nosso forte abraço. E se você nos assiste, graças a Deus por isso, porque o Espírito Santo te trouxe até esse link. Estamos aqui hoje, Paulo Henrique de Souza, aqui da Igreja Central de Alfenas, Adventista do Sétimo Dia. Está aqui o Lucas Ferrarese, da Igreja Itaparica, em Alfenas, também Adventista do Sétimo Dia. E está aqui a Milka Groschel, que apesar de todos entenderem como um nome germânico, mas terminados em El, como Men, como Berg, também tem uma raiz judaica, né? Então eles estão aqui conosco. Ele frequenta a igreja Morada do Sol, aqui também em Alfenas, 3 igrejas adventistas, 3 membros, que estamos reunidos para conversar sobre a missão do Deus que nos alcança. Para começar, eu vou pedir, Lucas, você nos dirige uma palavra de oração? Se você puder, então, feche seus olhos, senão vamos acompanhar aqui. Senhor, querido Pai, neste momento nós estamos aqui reunidos, te pedindo que o Senhor Espírito Santo se faça presente em nosso meio. Amém. Venha iluminar este estudo, venha tocar os nossos corações, as nossas mentes, que todo orgulho neste momento possa ser removido de nós e tudo que aqui seja dito e refletido seja de inspiração tua. Amém. Venha estar conosco, é o que pedimos e agradecemos, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, agora nós vamos para a missão de Deus nos alcança, parte 2, né? Nós temos aqui Mateus capítulo 28, verso 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí poderia ter o complemento, né? E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, né? Mas aí parece que começa agora a haver eu não diria uma abertura, mas eu diria assim, uma complementaridade, uma nova etapa nessa missão. Nova dimensão. Sim, porque nós vimos até então o Deus que nos busca, que nos alcança. Mas agora aqui está dizendo, né? Portanto, ide. E aí nós temos aquela frase célere da irmã Ellen White, que a gente muitas vezes nos batismos, nas campanhas evangelísticas, nós evocamos, né? Todo verdadeiro filho de Deus nasce no reino do céu como um missionário. Ou seja, né? Deus também quer a nossa participação. E aí, o que vocês gostariam de colocar, de pontuar, então, para iniciarmos aí a reflexão sobre esse tema? Eu gostaria de mencionar sobre o título da lição, que é a recapitulação 1 e 2, é o mesmo título. Sim. Não sei se vocês já destrincharam na primeira lição, mas o título, a missão de Deus nos alcança. Uhum. Você viu que interessante que não é nossa missão, é uma missão de Deus. De Deus. Certo? E ele está querendo que a gente participe dessa missão dele. Sim. E como o senhor mencionou no começo aí, na introdução, que foi a lição número 1 semana passada, que ele menciona que Deus sempre tinha como missão de se relacionar com o ser humano. Tanto é que ele nos criou a sua imagem. Então ele sempre teve esse relacionamento. Você lendo os Espíritos de Profecia, você aprende lá que todo dia, à tardezinha, detalhe, nunca ficava escuro na terra. Jamais. Nós temos biólogo aqui na sua frente para nos comprar isso. Essa diferença aconteceu depois do dilúvio. Sim. Mas nunca ficava preto à noite como hoje acontece, resultado do dilúvio. Mas então era de tardezinha. É interessante notar que você fala que Jesus sempre aparecia para conversar com Adão e Eva. Quer dizer, você vê que o objetivo de Deus nos criar não é um ditador para ter robôs, mas ele quer um relacionamento conosco. Então você sempre vê que o Criador, sempre a missão dele é buscar, eu quero me relacionar com você. E daí houve a queda. Então, por isso que eu mencionei aquela palavra interessante que o autor usou, que não mudou esse atributo de Deus com relação à missão dele. Mudou a dimensão. Porque ele sempre quer ter relacionamento com a gente. Por causa do pecado, aconteceu os desastres lá. Então, qual que é o objetivo de Deus agora? A dimensão mudou ele quer nos restaurar, resgatar das consequências do pecado. Ele continua, então, a missão dele para ter convivência conosco na missão. E daí nós vamos estudar agora mais profundamente na parte 2, que ele quer passar essa missão para nós
porque ele quer usar o povo de Deus como participante da missão dele. Só uma frase para poder deixar passar para o senhor aqui. Eu achei interessante também na lição que ele colocou a frase dizendo assim, a igreja, não foi a igreja que estabeleceu a missão, mas por causa da missão que Deus estabeleceu a igreja. Sim. Às vezes a gente esquece, daí torna a igreja como fosse um fim em si mesmo. Em si mesmo. De jeito nenhum. A igreja não inventou a missão. Repito, a Deus, por causa da missão dele de querer resgatar por causa do pecado, ele criou a igreja. A igreja é a criação de Deus. Por sinal, estudamos isso no trimestre passado de Efésios. Desculpe pegar o tempo aí. Imagina, é tranquilo. Também em relação a isso, Paulo, o que eu vejo, que eu acho muito interessante, é que a parte do discipulado, que é o que a gente vai comentar daqui a pouco também, ele é como se fosse a evolução natural das coisas. O próprio Jesus disse aos discípulos que, como eles receberam de graça eles também deveriam passar. E todos nós aqui, nós estamos de novo numa mesa de professores, a gente sabe disso. Qual que é a grande missão do professor? Ele adquire conhecimento e ele passa esse conhecimento para alunos, para que esse conhecimento possa sendo passado e sendo engrandecido. A ciência é isso, de uma maneira geral. A gente absorve o conhecimento dos outros, utiliza o conhecimento dos outros para que a ciência multiplique-se e evolua. Com a missão de Cristo é exatamente a mesma coisa. Se eu e você, a Milka, a pessoa que nos assiste, foi chamado a esta missão, foi chamado a um arrependimento, quando ela se arrepende, quando ela muda de vida, quando ela é transformada pelo poder, a única coisa que Deus pede é, olha, agora que você foi transformado, vai e transforme outros também. Partilhe com os outros o mesmo presente que você recebeu. E um processo que já teve origem no céu. A palavra diz, o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, já havia no céu um plano estabelecido para que a raça humana pudesse ser resgatada. E esse plano não era um plano de uma única mente. É um pouco difícil para nós entendermos. Seria como esses 3 microfones aqui que tentaram entender o que é o ser humano que criou eles. E olha que nós não somos nem de perto a complexidade que é Deus. Né? O que dirá, então, nós queremos entender a Deus. Mas o Deus Trino elaborou tudo isso. Tanto que, como eu tenho dito sempre, viu, meu amigo, eu vou falar a passagem, qualquer coisa você dá um pause, aí você acha, aí você solta. Né? Eu vou ler Evangelho de João, capítulo 20. 21. E aí a gente vai ver que mesmo nesse momento final, quando o Senhor Jesus ressuscita, ele evoca essa presença de não apenas ele, mas de mais seres, mas que, sem nós entendermos, eles juntos são um. Né? Isso só eles que conseguem entender. Ele diz assim, então, verso 21, disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Bom, quem estava dizendo era o Senhor Jesus. Aí ele menciona, assim como o Pai, ou veja, então não é um só, já tem 2 pelo menos. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebeu o Espírito Santo. Veja, eles não estavam recebendo ao Pai nem a ele. Eles estavam recebendo agora o Espírito. Então, esses 3, num determinado momento da eternidade, decidiram. Quando eles caírem, só nós podemos pagar o preço do pecado. Entre eles, aquele que nós chamamos de Jesus, que é o Filho, Yeshua, né? Enfim, Emanuel, Messias, veio e viveu entre nós. Mas com uma perspectiva, que nas nossas limitações nós também participemos dessa obra de alcançar. Esse é um ponto que a gente precisa ter claro. A Trindade com todo o poder, o Senhor Jesus falou isso quando ele ressuscitou, todo o poder me é dado, tanto no céu como na terra. Mas aí ele diz o quê? Portanto, ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estarei convosco todos os dias até o final dos séculos. Até a consumação dos séculos. Então, veja, ele fala, olha, agora vocês participam também. Como eu mencionei na primeira parte da introdução, que vocês estudaram na primeira lição que Deus é a missão de Deus. Se você olhar, obviamente, em Gênesis 1:1, é o mesmo princípio que o senhor acabou de ler de João 20, 21 e 22. É a mesma coisa. Olha lá. No princípio criou Deus. E se você, no original hebraico, você vai ver que esse Deus aqui é Elohim, que é o plural. Não é o Adonai. Então, são as 3 pessoas de divindade. Então, foi o que eu mencionei.
Os 3, na missão deles, é ter um relacionamento com o teu povo. Agora, depois do pecado, o que o senhor acabou de ler, João 20. Lá, os 3 pessoas de divindade, de novo. Então, nós vemos, repito, a origem da missão, que é o título da parte de domingo, a origem da missão não é da igreja. Não. A origem da missão vem de Deus. De novo, ele está procurando agora. Ele fez o mundo, nos criou, as 3 pessoas envolvidas na criação, agora, de novo, caiu em queda, já foi planejado, Deus nunca é pego de susto, obviamente, já sabia que ia ter a queda, mesmo assim, então agora, depois da queda, eu quero continuar a ter uma relação com as pessoas, então vou te resgatar, porque eu quero ter isso aqui, quero te redimir para ter esse convívio com as pessoas. De novo, e você acabou de ler, as 3 pessoas envolvidas nesse resgate, que nós chamamos de plano da salvação. E o interessante é que cada pessoa desse resgate tem um papel em especial. Embora eles trabalhem de maneiras diferentes, o objetivo é o mesmo e eles são extremamente unidos em relação a esse trabalho, né? Deus é infalível nessa questão. Quando o Amilcar falou, ele abriu ali em Gênesis 1:1, o que a gente pode analisar lá nos primeiros versos é justamente isso, que desde o começo Deus já tinha um plano. O Espírito Santo, quando ele pairava sobre uma terra amorfa e sem águas, ele já tinha noção do que ele iria fazer, como proceder, né? Enfim, foram milênios, né? Milênios já ao nosso lado. E o que eu acho legal é que o tempo que Jesus esteve aqui conosco, tem vários versos que falam sobre isso, mas o que eu gosto, que vem falando justamente sobre isso, está lá em Hebreus 4, versículo 14 e 15, quando Paulo fala que Jesus é o nosso sumo sacerdote, ele é alguém que participou das mesmas coisas que nós passamos. A gente pode ver que esta missão, Deus, como o amigo falou no começo, ele não está longe exigindo que a gente faça uma coisa por qual ele nunca passou. Inclusive, esse é um dos grandes argumentos de Satanás, e sempre era que Deus era mau, que Deus era tirano, que fez um monte de robôs, que só queriam ficar adorando ele, bajulando e tal. Mas o que a gente observa, na verdade, é um Deus muito mais próximo durante toda a existência. Desde os tempos de Deus Pai, mas embora os 3 sempre trabalharam, mas sempre teve foco em, digamos assim, um deles sempre esteve mais presente, né? E neste momento, o que mais se faz presente entre nós, porque o Pai tem uma função neste momento, o Filho está... que é Jesus, está no santuário, e o Espírito Santo neste momento está conosco, mantendo esta união, mantendo, como a Amilcar falou, viva esta vontade, esta ideia de que existe uma missão, existe a necessidade de espalhar o evangelho, como o próprio João fala, existe a necessidade de arrependimento, arrependei-vos. Temos que voltar. O pecado nos separou. A lição fala, né? Isaías 59:2. O pecado nos separou. Voltem para perto de Deus. Voltemos. Eu estou aqui com vocês. Né? Então, cada um sempre teve uma função, mas todos trabalham perfeitamente unidos, de uma maneira assim que não há explicação. É como você falou, não tem como compreender. A nossa mente, ela não consegue compreender. Às vezes as coisas que para Deus são muito simples, porque a nossa cabeça ela é muito limitada. É um mundo tridimensional, é o que eu consigo enxergar, é o que eu consigo medir, é o que eu consigo sentir, mas Deus vai muito além dessas coisas. Só para vocês, amigos, entenderem, foi feito um estudo só para vocês entenderem. Os pigmeus vivem dentro da floresta. Dentro da floresta, seu campo de visão ele é curto, porque você tem tantas árvores que tudo que você enxerga é o que está próximo. Você não tem aquela visão do horizonte distante, né? Então, quando eles tiraram alguns indivíduos dali e trouxeram na savana, eles perceberam assim que eles olhavam curiosos, porque era a primeira vez que eles conseguiam enxergar longe, não que o olho deles não funcionasse. Sim, mas viveram num lugar. Você imagina uma pessoa que viveu dentro de um quarto, não sei, para ele é muito difícil trabalhar a profundidade. E aí os pigmeus perguntavam: nossa, mas por que aquele monte de mosca está lá naquele lugar? E as pessoas ficaram, né? As outras tribos, os homens brancos, ficaram assim, falaram: como assim mosca? Vocês não estão vendo que aquilo é uma manada de búfalo? E eles viam no rosto dos pigmeus a insegurança e a descrença, pensando que erro nós cometemos de vir conversar com esse povo mentiroso. Porque eles não estavam acostumados a enxergar coisas grandes de longe. Quando eles viam um búfalo, era ali a 5, 6 metros. Eles nunca viram um búfalo pequenininho porque estava longe. Então eles começaram a achar
que aqueles outros nativos e ou os homens brancos eram mentirosos, que eles tinham que voltar logo para a floresta, porque não adianta tentar conviver com pessoas assim, que eram mentirosas. Por quê? Porque eles criam piamente que aquilo lá longe era mosca, porque era o tamanhinho que eles enxergavam da mosca. Eles não conseguiam entender. Precisaram caminhar com eles até perto. Aí conforme foi aproximando, eles foram vendo. E aí eles começaram a entender que quanta coisa... Guardadas as proporções, é ainda mais complexo, né? Sim. Somos nós com Deus. Mas a missão tem foco. Tem. E aí, então, eu vou ler, né, como diz na segunda, Evangelho de Mateus 28, 16 a 20. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, aquilo que nós já repetimos aqui, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Então veja, o foco é a missão. Esse é o foco. E o privilégio que é dado. Não, o foco da missão é discipulado. Sim. Fazer discípulos. A missão exatamente é para angariar discípulos. E para dar para a espécie humana esse privilégio. Perfeitamente. De conduzir outros para a salvação. E eu acho interessante isso aí, porque é uma ideia, claro, vem de Deus, não podia ser muito menos que, né, inteligente. Mas olha que legal, vamos pensar numa situação bem simples. E isso que eu acho bonito da Bíblia, tudo que é em relação à salvação, existem coisas que são mais complexas, profecias são complexas, algumas são difíceis de entender, você tem que sentar, ter o Espírito Santo um pouco mais. Mas tudo que é em relação à salvação é extremamente simples. Por que Deus quer que nós façamos discípulos? Né? Claro, existe a questão da participação, como o Milka falou, isso é muito importante. Mas por que discípulos? Vamos pensar no seguinte caso. Digamos que o Amilcar, né, estou inventando aqui, tá, meu? O Amilcar tem uma loja, certo? E essa loja vende copos de água. E aí, qual que é a melhor maneira que o Amilcar tem para fazer com que as pessoas cheguem e comprem copos de água dele? Ele pode colocar um anúncio, ele pode fazer uma propaganda, passar no rádio. Mas a melhor propaganda que existe é que eu, um cliente do Amilcar, chegue para você, Paulo, e fale assim, olha, eu bebi o copo de água do Amilcar e a água dele é muito boa. Mineral boa. Boa, é uma beleza, é geladinha, docinha, tira sede, tudo. Quando eu falo isso, você que está ouvindo o meu testemunho, você vai falar, poxa, realmente essa água deve ter alguma coisa. E você se sente muito mais compelido a ir lá provar da mesma água do que se você simplesmente vê um banner com a Milka segurando um copo de água falando, beba minha água, isso é muito boa. Isso se chama testemunho. Exatamente, é o que eu falei, testemunho. Perfeito. O discipulado, ele nada mais é do que um testemunho das coisas que você já viveu. Se eu não vivi nada, eu não tenho o que testemunhar, não é verdade? Eu achei interessante que o autor colocou aqui, chamando a atenção, que a missão, no contexto da grande comissão, é o que o senhor acabou de ler aqui de Mateus, certo? De ide. Vou repetir, a missão, no contexto da grande comissão, é mais do que um chamado para compartilhar o evangelho com aqueles que não conhecem Cristo. É mais do que isso. Então, o nosso chamado para levar o evangelho é mais do que, vamos colocar a gente na igreja. Olha que interessante, eu achei que, do autor aqui. A missão é um chamado para compartilhar. É o que o senhor está falando. Testemunho. É o que o senhor estava mencionando ali, mas ele colocou assim, é um chamado para compartilhar a fé, certo? E para discipular novas pessoas com o propósito, agora vem, de libertá-las das garras de Satanás. É isso que ele quer fazer. Então não é só para encher a igreja. Escuta, eu quero te proporcionar uma vida melhor que em Jesus. O que é? Para te liberar desse peso que você está tendo. Eu até mencionei na igreja hoje, tá interessante, que alguém estava falando sobre Efésios, achei interessante, e daí eu falei assim, escuta, todo mundo reconhece, lembra de Jesus, quando tinha a pessoa paralítica, que foi colocar por 4 pessoas sobre o teto, né? 4 amigos. 4 amigos, pelo teto, porque estavam tão desesperados, não tinha jeito e queriam ajudar o amigo lá. E daí, a primeira coisa que Jesus fez
Qual que foi? Não foi foi. curar a pessoa? Não, foi. Foi perdoar Qual os que é a pecados. maior necessidade do ser humano agora? Se libertar Perdão do de pecado. Eu pecados. te perdoo os seus pecados. Os pecados estão te matando. Se você não está conseguindo viver, você não está conseguindo dormir de noite, a tua consciência está pesada, eu estou transpondo para agora 23. Você está nessas festas loucas à noite porque você não consegue dormir. Então você chega em casa, você está exausto, você cai na cama e desmaia. Você não dorme, você desmaia. Porque você não consegue viver com a sua consciência, com o seu estilo de vida. É terrível, por isso você está cheio de atividades extracurriculares cristãs, vamos chamar assim. Mas então, o nosso chamado para chamar as pessoas da missão, para chamar para discípulo, não é vem para a igreja adventista. Não, é muito mais que isso. Jesus fala, eu vim para te trazer alívio, para te tirar dessa carga do peso do pecado. Você pode até não saber ainda, mas o pecado arrebenta com a vida de qualquer um. Tira completamente. Então, nosso trabalho é chamar as pessoas, venha para uma vida melhor. Que Jesus fala assim, eu vou te dar o verdadeiro descanso, eu vou te dar a paz. Mesmo passando pelo Mar Vermelho, dentro das covas de leões ou na fornalha ardente. Entendeu? Não interessa. Eu vou te dar paz, eu vou te dar alegria, tranquilidade, você poder dormir de noite e saber que você tem essa fé verdadeira, que é a salvação de Jesus Cristo, para te limpar dos pecados. É o verso que você falou lá fora, Essa é né? a missão. É o verso que você falou lá Desde fora. o começo, né? Não é, Exatamente. não é uma questão de... não é que ele vai te tirar do mundo e você vai ser uma pessoa diferente. Mas é que você vai ter uma nova visão, um novo convívio, um novo relacionamento, não só com ele, mas com as pessoas. Que como ele mesmo fala, ele diz, né? O meu fardo é leve. Então você poder se libertar dessas coisas... Então, a né? oração de Deus, que Jesus fez para Deus, eu não te peço que os tire do mundo, certo? Posso fazer só mais um comentário? Desculpa. Mas os livres do mal, né? De aumentar, eu também achei interessante do autor aqui, daí chamando a atenção para nós. Puxa aí o microfone mais, amigo. Você tá dando... Não, puxa o braço. Não. Não, tá bom aqui. Pode puxar, porque depois o pessoal da técnica não tá ouvindo. Tá dizendo que não vai. Oh, perdão. Achei interessante, e é uma puxão de orelha para nós, líderes da igreja. Nós não estamos, quando Deus chama a gente para missão, para fazer discípulos, repito, não é para trazer esse povo como membro da igreja. É mais que isso, porque a igreja está cheio de gente, membro da igreja, mas sem muita profundidade espiritual. O que adianta? As pessoas na igreja continuam como se fosse fora, não tem essa esperança viva. Então a frase é, triste dizer, mas que esse fenômeno significa que alguém pode se tornar cristão sem necessariamente ter que se tornar discípulo de Cristo. Então, discípulo é uma coisa, membro de igreja é outra. Um verdadeiro discípulo de Cristo, primeiramente, tem a paz de Jesus. Encontrou qual que é a solução para meus pecados, para minha carga. Jesus falou assim, aquele que quiser me seguir, toma a tua cruz, negue-se, certo? E você vai encontrar paz. Tá bom? Essa é a mensagem que Deus quer para nós. E essa é a mensagem que nós temos que dar para ele. Escuta, tem uma vida melhor do que você está tendo. E é em Jesus Cristo. Ele te liberta de todo esse problema aqui. E, mais importante, isso é ser discípulo de Cristo. E a primeira frase que o senhor falou do Ellen G. White. E o primeiro sinal de um verdadeiro discípulo é a hora que você se torna discípulo, é impossível você fechar a boca. É impossível. Também. Você se torna... Escuta, eu não posso ficar com isso aqui na minha vida e sem poder oferecer para o próximo. Só para finalizar, coitado, estou pegando o tempo dele aqui, desculpa. Se lembra naquele caminho de Jesus, na ressurreição de domingo de madrugada, com aqueles dois ali, quando Jesus, durante o dia, estava falando, e eles não falaram o que estava acontecendo no coração deles. Ardia o coração. Pessoal, um verdadeiro discípulo arde o coração. Você não vai ficar com esse clima de vou guardar para mim, como os judeus fizeram. Vou guardar para mim. Não, esse negócio aqui é espetáculo demais. Eu vou dar para os outros. É o testemunho, irmão, que você estava mencionando. É o evangelho eterno que vai ser anunciado. Tanto que Apocalipse 14, verso 6, diz assim, vi outro anjo voando, ou seja, não é para ficar aqui escondido, porque o anjo está voando no meio do céu. Né? Ou seja, algo que é visto, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra,
Mas quem a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e a fonte das águas. Esse é o evangelho, é que tem um Criador e só ele merece ser adorado. Só ele. Tanto que evoca aqui muito daquilo que a gente lê no mandamento do sábado, Êxodo 20, verso 8. Lembra-te, por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e a fonte das águas e tudo que neles há. Não é? Então ele é o Criador. Ele merece adoração por causa disso. E o bonito disso, Paulo, que eu gosto bastante dessa frase evangelho eterno, porque ela demonstra exatamente o que vai acontecer, uma das coisas que vão acontecer quando a gente for para o céu. O estudo, que o evangelho significa as boas novas de salvação. O estudo da vida de Jesus, né, não da vida terrena, mas o plano da salvação feito por Pai, Filho e Espírito Santo desde o início, vai ser estudado por toda a eternidade, porque é algo que a gente vai demandar muito da gente para a gente conseguir ter uma compreensão das coisas que aconteceram. E o bonito é que o discipulado também vai ser praticamente eterno, porque a gente não sabe quantas nações Deus ainda vai criar para frente. Infinitas nações, se o tempo é infinito, criará ainda infinitas nações depois da gente, ou quem sabe nós seremos a última, enfim, isso não vem ao caso. O que nós sabemos é que existem outras nações que não caíram, né, como a gente vê em Jó, existem concílios, reuniões que não caíram, e quem que irá à frente para mostrar a essas nações que o pecado é ruim? Nós, só os discípulos, só os que enfrentaram, os que passaram. Nós iremos junto com Jesus conversar com outros povos, falando, olha, o pecado é ruim, a minha vida era assim, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então, o discipulado do evangelho, da missão, ele também é algo eterno, e por isso que ele devia ser algo que para nós devia ser motivo de alegria. Porque às vezes a gente pensa, né, pô, vão entregar folheto, ter que dar estudo, sábado à tarde, queria estar dormindo. Não gosta de trabalho missionário. Não gosta de fazer trabalho missionário, mas o trabalho missionário, ele também será eterno. Nós estaremos participando com Cristo durante toda a eternidade. Estaremos junto com Ele. O Espírito de Profecia fala com relação a esse detalhe. Meu comentário é outro, daqui a pouco. Tá? Mas é que você me instigou agora. Ela fala claramente que Deus é um Deus criador. Ele não só criou, como cria e vai criar mais mundos. Ellen G. White... O universo é enorme, né? Então, ele vai continuar a criar. Ele é um Deus criador. Cabe muita coisa. Então, daí, Ellen G. White fala isso aqui. Eu esqueci que li, eu posso te achar depois para colocar no comentário. Que ela falou que para esses mundos novos que foram criar, eles vão se reunir todo sábado e ver Jesus na frente. Ué, o que são aqui, Nelson, aquelas máquinas de Jesus? O que são aquilo lá? Adivinha quem que vai fazer o trabalho missionário no mundo todo, que vai pegar o lugar dos anjos que caíram? Sim. Esse povo aqui, salvo que únicos que pecaram, certo? Então daí, adivinha quem vai fazer essa notificação ou trabalho de informação para o povo novo? É o povo salvo aqui. Sim, ou seja, nós vamos ficar fazendo trabalho missionário eternamente. E é só a gente. Porque só a gente pode falar. Escuta, eu estava no buraco. Eu era o filho pródigo comendo bolotas de porco. Eu sei o que é esse mundo perdido. E olha o que aconteceu. Olha o que nosso Criador, Deus eterno, fez por nós. E isso é trabalho missionário. Daí, aproveitando a deixa lá. Eu nem sei se posso falar assim audivelmente aqui, mas quem não gosta de trabalho missionário agora, não vai estar lá. Eu quero fazer um comentário, desculpa. Sim, mas aí você vai fazer, e percebam, né? Seres santos deixaram seu lugar para serem seres decaídos, que um dia deixarão de existir. Seres decaídos se tornarão santos e ocuparão um lugar deles por toda a eternidade para fazer esse trabalho de discipulado. É a parede. Em todo o universo. Nunca mais, porque você já estudou isso aí, ela fala. A Bíblia fala nunca também, mais vai se levantar. Nunca mais vai se levantar o pecado. Mas por quê? Alguém vai estar ensinando para as pessoas. Quem que acha que você é? É você. Sim. Só antes de você fazer o comentário, não é novidade sobre os anjos? Irmão, não faz pergunta difícil para mim. Eu não me lembro agora de cor. Tem um livro, apesar de que esse livro aí é uma compilação mais nova. Mas tem de outros livros que ela escreveu.
Eu quero voltar no... Então vai lá, faz esse comentário seu. Do Três Mensagens Angélicas, da primeira que o senhor leu, Apocalipse 14, 6 e 7, que é para o evangelho eterno para o mundo todo. Temei a Deus, dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Temei a dele que fez os céus, até o mar e as águas, tudo que neles há. Muito bem. Eu, colocando em 4 divisões dessa mensagem, que é o evangelho eterno, achei muito interessante. É até profundo, que não vai dar para explicar no momento. Bom, primeiro que o senhor mencionou, são as boas novas de salvação a todos. O mundo todo recebe a salvação. Pode receber. Então, a mensagem de salvação para todos. A segunda, está implícito nesse texto, obediência como resultado de salvação. Pessoal, não existe uma pessoa que diz que está salvo e não obedece a Deus. Não existe. Você pode inventar, falar malabarismo, o que você quiser, mas uma pessoa que é salva em Jesus obedece o que ele pede para você fazer. Sim. O terceiro aspecto importante, o juízo, que eu acabei de ler, que é o versículo 7, o juízo que avalia a resposta da salvação. Uau! Então o juízo não é a maldade de um Deus. Deus vai te julgar pelas tuas obras. Então o juízo vai avaliar se você realmente está salvo ou não. Como? Através das suas obras. Irmão, você não é só pelas suas obras, mas as obras vão te mostrar se você realmente aceitou a salvação. E o último aspecto importante, achei muito bonito, a adoração que permite a restauração dos pecadores. Pessoal, enquanto você não entrega a tua vida para Jesus, como você vai ser restaurado? Enquanto você não confessa seus pecados, pede perdão para Deus, como que Deus vai trabalhar no teu coração para te restaurar? É impossível. Por isso que só vão para o céu os mansos e humildes que se entregam a Jesus. Essa é a mensagem de salvação. Posso ler? Eu trouxe esse um trecho que fala exatamente isso que o Mico falou, que está na carta 36, mas ela repete, assim, tem umas 10 passagens que ela repete. Sim. Mas o que ela Ellen White fala é justamente essa. Ela fala assim, muitos que não tiveram os privilégios que nós tivemos entrarão no céu antes dos que tiveram grande luz, mas não andaram nela. Muitos viveram de acordo com a melhor luz que tiveram e serão julgados em conformidade com isso. Com a luz que recebeu. Com a luz que recebeu. Então é exatamente isso que o Milka está falando. Se você recebeu a luz, o seu julgamento, a sua sentença será dada de acordo com o que você recebeu. E veja, nós temos que entender que nós temos uma missão. E é ser bênção. Gênesis capítulo 12, verso 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Mas olha que esse é o ponto. Exato. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse é o objetivo. Por dois aspectos. Porque nesta linhagem veria o Salvador, o Senhor Jesus. De Abraão, exatamente. De Abraão. Mas por que também? Porque os oráculos de Deus estariam preservados ali. Sim. O grande privilégio da Igreja Adventista hoje não é se a igreja que abriga os santos. Nós somos pecadores. Sim. Mas ela é a igreja que abriga os oráculos de Deus. Quando uma pessoa sincera, que tem uma luz diferente da nossa, ela quer ter mais luz, ela lembra, mas por que aquele povo guarda o sábado? Então esse oráculo, nós temos ele para trazer para ela. Quando uma pessoa que tem luz, é fiel, ela pensa assim, por que eles não comem carne de porco? Por que eles não bebem bebida alcoólica? Aí esse oráculo está aqui ainda preservado, nós vamos ensiná-lo. Assim como tantas outras questões em relação ao que acontece depois que morre, em relação às profecias, o santuário. São as 6 doutrinas, exatamente. Todas as doutrinas. Então o privilégio nosso é esse. Mas aqueles, eu não sei, vou falar que não é o Milker, se poderia dizer audivelmente o que eu vou dizer, mas aqueles que pensam que por terem um nome arrolado no livro de membros dessa igreja, já estão no céu, quando não se preocupam com a salvação de outros, não se preocupam em testemunhar, não tenham foco na missão e na salvação, vão ter uma grande decepção. Não são discípulos de Cristo. Não são. Sim. Não Eles são membros de igreja, Sim. não discípulos de Cristo. Sim. Esse é o ponto. Eu penso na questão do discipulado, como acontecia mesmo na época de Jesus e como acontecia com todos os outros filósofos, professores, o que é que fosse que tinha um discípulo. O discípulo, ele é nada mais do que um representante do seu Senhor. Então é assim, pensemos na nossa vida.
Claro que todos nós aqui temos erro, a Bíblia fala que nós temos erros e que não existe homem que seja perfeito. Mesmo os melhores que já passaram pela terra tinham seus problemas. Mesmo aqueles que foram arrebatados, como Moisés e como Elias, pecaram, tiveram seus problemas, mas estão lá. O discípulo, ele é o representante do seu Senhor. Então, quando eu saio, quando eu vou à frente, quando eu estou no meu trabalho, quando eu estou em casa, será que eu poderia ser um espelho? Será que eu poderia ser alguém que apresenta aos outros a mensagem? Não pelo que eu falo, mas pelo que eu vivo, pelo que eu faço, pelo jeito que eu me comunico, pelo jeito que eu lido com o dinheiro, com as finanças, com o trabalho. Será que verdadeiramente somos discípulos nesse sentido ou estamos sendo apenas discípulos de boca? Eu acho que a grande questão aqui, que é essa questão de quarta-feira, que é o povo de Deus como canal da missão, é justamente isso. Por que o povo, né, judeu perdeu o privilégio, a primogenitura de partilhar? Porque eles simplesmente abandonaram as tradições, abandonaram os seus princípios de serem discípulos e foram para um lado muito mais focado em si mesmo. Membros de igreja. Exatamente. Membros do Sinédrio, no caso. O grito de hoje é qual? Pregue, se possível, por palavras. Pois é exatamente Você prega isso. pela vida. Mas eu não quero causar também para os nossos telespectadores o desespero. Porque se você começar a olhar para você mesmo no espelho, eu sou um péssimo... Não, mas eu sou um péssimo discípulo lá. Então, a gente estudou no mês passado Efésios, coloca a armadura, mas a armadura não é tua, é de Deus. Deus vai te transformar através do Espírito Santo. Então, se você, como nós todos, somos falhos testemunhas, falhos discípulos, o sangue de Jesus tem poder para nos transformar. Mas isso é importante. Falando. Não desespere, mas peça para Deus que Ele vai nos transformar. Mas é o que eu estou falando. Você pode pegar Pedro, Mateus, Tiago, João, todos esses caras ficaram 3 anos com Jesus e mesmo no dia que Jesus estava no Getsemane, Pedro ainda foi lá e arrancou a orelha de um cara. Só que o mesmo Pedro era o Pedro que, sei lá, 1 ano atrás, antes desse evento acontecer, também já estava ressuscitando pessoas, já estava expulsando demônios. Então, veja, os erros, eles não tem que ser algo que nos desanima, mas ele tem que ser um lembrete de que, olha, você não é perfeito. E precisamos superá-los, né? Agarrar a Jesus. Quando o pessoal da nossa técnica aqui estava lá ensaiando, né? Aí eu fico toda hora repetindo errado a música. Não, mas eu... Aí o Guto cai na risada. Não, mais dor, Paulo, né? A gente tem que... Chega um ponto que a gente precisa avançar, superar. Por quê? Porque existem pessoas para serem alcançadas. Perfeito. A última passagem que eu quero ler é posso Apocalipse. fazer uma pergunta apenas? Pode. O senhor vai passar para quinta, né? Quinta, isso. Eu queria ler a pergunta de quarta-feira ali. Pode ler. Porque o objetivo nosso é nos chacoalhar, certo? Sim. Escuta, eu não sou um discípulo, não sou uma testemunha adequada. E a igreja é só um lugar para assistir? Olha a pergunta interessante. A missão é para a igreja como o ar é para a vida. Certo? Sem ar, morremos. Sem missão, a igreja morre. Certo? A igreja que não trabalha, tu não conhece, dá trabalho. Daí vem a pergunta: o que você pode fazer para sustentar a vida da sua igreja? A tua igreja está ativamente atuando na missão como discípulos ou está procurando apenas programas para você? Porque a igreja que não trabalha, primeiro, é só uma igreja, não são discípulos. É só uma construção. Então, não são discípulos. Que nós estamos... Esse trimestre todo foram vários autores. Todo o pessoal envolvido na missão global, na Igreja 27º Dia, no Mundial. Tá bom? E eles compilaram essa lição aqui. Foram várias pessoas. Interessante. Durante o trimestre inteiro, nós vamos estudar esse assunto aqui. Como envolver a todos, inclusive os novos conversos. Porque se você não encaminhar essas pessoas para a missão, vão ser apenas também membros. Salvarem. Exatamente. Então, a única chance da igreja estar uma igreja ativa, viva, é se estiver trabalhando na missão. Sim. Desculpa, e aí eu vou ler Apocalipse 7, verso 9 e 10. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas na mão. Veja, nós não lemos lá o Evangelho Eterno para ser pregado a cada tribo, nação
e agora então vem o resultado. Mas o resultado veio por quê? Porque o evangelho foi o quê? Pregado. Anunciado, foi pregado. Perfeito. Por isso que a igreja tem que ter isso como sua prioridade. Prioridade, Missão. exatamente. A sua missão é o quê? Nós não estamos aqui para ter um lugar de nos reunirmos para ter culto semanal. Não é um Nós clube. estamos aqui para nos organizarmos para pregar o evangelho. Uhum. Esse é o ponto, né? Que é a parte que está sendo explorada na quinta. E que eu gosto dessa parte de quinta, né? Que é o meu último comentário aqui, é justamente isso. É que, como a gente está falando de privilégio desde o começo, participar da missão tinha que ser na nossa cabeça, tinha que ser um privilégio. Eu não sou pai ainda, vocês são pais, vocês já passaram por isso. Vocês já devem ter passado por situações da vida de vocês, mas embora eu sou professor de crianças pequenas, então eu passo por situações parecidas também. Tem hora que a gente vai fazer alguma coisa e a criancinha pequena, ela vem para ajudar. Se você pudesse fazer, ou se eu fizesse o trabalho sozinho, eu sei que seria muito mais rápido e ficaria melhor. Mas a gente permite que eles ajudam. Por quê? Porque isso dá para ele um sentimento de participação. Dá para ele um sentimento de amor. Ele se sente querido, ele se sente útil. E a grande ideia aqui é justamente isso. Nós estamos partilhando um evangelho, como o Amil acabou de falar, que dá vida, que traz a vida a essas pessoas. E isso está envolvido no plano de Deus justamente quando ele fala que ele quer que todos conheçamos a Bíblia, justamente porque Deus é um Deus de amor, mas também é um Deus de justiça. Então, quando a hora chegar e esta multidão estiver na frente, ninguém que está ali vai poder falar, olha, eu não conhecia, olha, eu não tive tempo, olha, sabe? Então, isso faz parte do evangelho também. O evangelho para nós é um trabalho, nos dá vida, trabalho no sentido, né, um privilégio, nos dá vida, traz para nós alegria e também nos traz tanto o amor de Deus como a justiça. Porque a gente sabe, no mundo, quem prega, quem vai à frente com o evangelho verdadeiro, encontra problemas, encontra dificuldades. E este momento é justamente o fim, como acontecerá com Abraão. Quando Deus chegar, ressuscitado Abraão, olhar e falar assim, Abraão, tá vendo essa multidão aqui? Foi você que começou lá 6 mil, 7 mil anos atrás. Tá aí o fruto do teu trabalho. E conosco vai ser a mesma coisa. Paulo, Amilca, Lucas. Tá vendo aqui todas aquelas dificuldades que vocês passaram? Tá aí, ó. Todas essas pessoas que estão aqui são um lembrete eterno do trabalho que você teve, da missão que você seguiu e cumpriu. E ela está aqui hoje, claro, por causa de mim, Jesus, que é ele, só ele que salva, mas ele chegou até mim porque você foi um canal, você esteve ali ajudando e participou, e agora estamos todos felizes, todos alegres, num ambiente eterno. Amilcar, seu comentário aí pra gente ir pro encerramento. 4 mil anos atrás. 4 mil, Porque 4 mil, a Terra desculpa. só tem total... A Terra é 7 mil, Abraão é 2, a né? Terra é 6 mil. 6 mil. Mas voltando aqui ao meu comentário final, o senhor já falou que eu ia ler 4 trechinhos do Espírito de Profecia. Tá. O primeiro foi o mais importante que o senhor leu no começo aqui, que todo mundo que nasce no reino de Deus, através do batismo, ele já nasce missionário. E eu gosto de mencionar isso aqui, que uma pessoa, um discípulo, não um membro da igreja, porque membro de igreja aposenta. Ah, não, eu já fui ancião há muitos anos, eu já fui diretor de trabalho missionário, Diácono. eu já fui diácono há muitos anos, eu vou aposentar agora. Então, um membro de igreja aposenta. Vou tirar férias. Um discípulo de Deus aposenta apenas quando morre ou quando Jesus voltar. Não existe aposentar. Vai trabalhar por Jesus até morrer. Vai. Isso é normal. Isso é uma coisa. Por quê, irmão? Porque arde no coração. Então, irmão, uma mensagem para você que está nos assistindo. Se você não tem essa ardor no coração para poder salvar almas, vai no seu quarto, ajoelha e encontra com teu Deus. Porque Ele pode mudar isso aqui. Porque o que traz vitória, o que traz consolo, o que traz paz, é você entregar a vida para Deus e trabalhar por Ele. A queimadura no coração. Última frase. Ardor para trabalhar, para salvar pessoas. Então nunca, quando alguém pedir você para trabalhar missionário, qualquer coisa, você não vai falar não. Que horas? Você vai perguntar que horas, tá bom? Última frase minha. Participar ativamente no cumprimento da grande comissão é um requisito indispensável e permanente para ser discípulo de Cristo.
você não aposenta. É permanente trabalhar por Cristo. Deus seja louvado. Amém. É só a gente pensar, né? Se Deus não aposenta da gente, por que eu vou aposentar dele? Não, um membro de igreja aposenta, um discípulo não aposenta. Discípulo trabalha. Né? Não aposenta. Verdade. É isso, olha, a lição promete muito, mas você tem que nos acompanhar para que você possa ter todo esse aprendizado e esse conhecimento. Amilcar, nos dirige uma palavra de oração para encerrarmos? Sim. Santo Pai, Deus eterno, primeiramente agradecemos pela sua misericórdia, que se renova a cada manhã, que não tem fim. Amém, Senhor. Agradecemos que essa misericórdia é o sangue de Jesus que veio nos salvar. E pedimos que envie o seu Santo Espírito em nossos corações para voltar aquele ardor no coração de querer compartilhar essa salvação, esse evangelho eterno para as demais pessoas com qualquer tipo de trabalho que o Senhor nos orientar. Deus seja louvado e obrigado pela sua oportunidade. Em nome de Jesus agradecemos. Amém. Amém. Até a próxima, meu amigo, se o Senhor assim o permitir.